que a gente está vendo também é que tem gente que gosta muito de cantar de gala em público. Depois do. Eu não sei se vocês sabem, mas não sei se apareceu nas câmeras e se saiu na imprensa que o Gilmar Mendes foi assistir à condenação do presidente Bolsonaro, principalmente aquela farsa, aquela coisa ridícula no final do julgamento, com risinhos e etc. Mas ele foi além, não foi ele foi assistir o julgamento de outra turma, quase que como. Ali parecia uma cena de um diretor da escola indo assistir os alunos fazendo bullying com outro aluno, no caso o bullying era com o Fux. Uma coisa muito vergonhosa, até a Globo News reclamou da forma como foi conduzida a questão da dosimetria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas Gilmar Mendes fez também um comentário sobre o voto, que eu quero reagir com vocês. Vamos ver o que Gilmar Mendes disse. Não houve golpe. Não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Os votos mostraram a coerência do julgamento e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho que a democracia brasileira sai mais forte, as sanções não afetam a vida institucional do país e nós vamos seguir aplicando as leis brasileiras. Aqui o Gilmar Mendes se joga de cabeça no negócio, porque ele não é nem membro da primeira turma do STF e está dando parecer sobre o julgamento do Bolsonaro, criticando o ministro Fux, que foi o único ministro que fez um voto técnico e pautado nas leis e na Constituição, e Gilmar e Fux se odeiam há muitos anos. Mas a estrela desse trecho é ele falando sobre as sanções. Segundo ele, a democracia brasileira sai mais forte desse julgamento e as sanções não afetam a vida institucional do Brasil. E eu preciso deixar clara a minha posição sobre esse assunto. Gilmar, para de caô. A gente chama, eu não sei, acho que no resto do Brasil também existe expressão. Para de caô. A gente sabe o quanto que você está preocupado com as sanções contra você. Fica tranquilo, porque neste ritmo elas vão chegar. Você só não está bem posicionado na fila. Eu sei que você está tentando. Eu sei que você está com aquela placa. Galvão, sanciona eu. Mas calma. Essa coisinha de não, nós não temos medo, não afeta a nossa vida, é dos mesmos autores daquela. Vocês lembram do Gilmar Mendes, né? Não há a menor possibilidade dos Estados Unidos nos sancionarem. Para deixar claro para você que está em casa. Olha aqui para mim. Vem aqui na câmera 2. Vocês não acreditem nessa falácia de que os ministros não estão nem aí para as sanções, de que a vida deles não mudou. Porque eu digo para vocês, eu não posso entrar em detalhes, mas nos bastidores, tá um Deus nos acuda. Esse mesmo que está dizendo isso, vocês sabem que estava pedindo reunião de bastidor, né? Não sou eu que estou dizendo, vazou na imprensa. Eu não falo de reunião de bastidor. Eu posso dizer para vocês só o seguinte: não caiam nessa falácia de que eles não estão preocupados. Quem não está preocupado não precisa dizer que não está preocupado. Teve ministro chorando, gente. Chorando. E eu, obviamente, não fiquei chateado. Mas eu posso dizer para você que sanções afetam tanto que, pela primeira vez, hoje, o Congresso está para votar a PEC das prerrogativas. E a anistia também está para ser pautada amanhã, pelo que dizem. Sanções afetam tanto que a imprensa não consegue parar de falar nisso. E olha que eu reconheço, nesse ponto eu reconheço. Elas ainda não afetaram tanto quanto vão afetar. Nessa semana, ou talvez na próxima, nós teremos mais desdobramentos nessa direção. O que vai acontecer? Bom, eu posso dizer o seguinte: se você assiste o Paulo Figueiredo Show, você sabe o que vai acontecer. Dá para dizer que a nossa estratégia de fazer as sanções terem mais efetividade e efetividade máxima, pegar os institutos, pegar a esposa que é laranja, escritório de advocacia dos familiares, e quando todas as sanções tiverem afetado bem a vida desses caras, quando tiver tudo destruído, aí eu quero ouvir. Não muda a nossa vida institucional. Ora, quem que estava choramingando que o filho teve que ir embora dos Estados Unidos, a filha, porque não pode dar mais aula nos Estados Unidos? Não, mas isso não está nos afetando. Gilmar, senta ali. Senta ali. Eu diria que as sanções têm tanto efeito que o Congresso está para votar para anistia, e vejam o que o próprio Gilmar diz sobre a anistia. Um diálogo muito profícuo, muito respeitoso e muito efetivo com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi, e temos toda a confiança neles. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. Tá aí o Gilmar Mendes pagando de fortão para a imprensa, dizendo que tem um relacionamento muito bom com o Mota e o Alcolumbre, rechaçando a possibilidade da aprovação de uma anistia no Brasil. Isso foi ontem. Faltou combinar com o Hugo Mota, porque parece que ele está sim sentindo a pressão, e agora há pouco saiu a matéria na Folha, dizendo o quê?
Mota diz a líderes que pautará a anistia. O Planalto prepara a reação. A matéria diz que durante uma reunião com os líderes partidários da Câmara dos Deputados, o Mota avisou que vai pautar a urgência da anistia. A tendência é que os deputados votem a urgência amanhã, na quarta-feira, depois de hoje ainda votarem a PEC das prerrogativas que protegem os deputados de ações arbitrais do Supremo Tribunal Federal. Agora, amanhã haverá uma reunião que vai discutir os termos dessa anistia e da urgência. Todas as apurações que eu fiz nos bastidores dão conta de que sim, este é o caminho. Ou seja, nós teremos uma anistia pautada amanhã. Não tenho certeza, ninguém tem, mas esse é o caminho natural. Qual anistia vai ser pautada? Bom, isso vai depender de quem? De vocês. Porque hoje esse é o projeto mais importante do Brasil. Esse é o único assunto que deve ser discutido. Os deputados, os senadores, os presidentes do partido, todos devem ser pressionados por vocês por uma anistia ampla, geral e restrita. O governo Lula está se mobilizando e preparando uma reação, orientando os ministros a intervirem junto às suas bancadas partidárias, licenciando esses ministros dos seus cargos para que eles possam votar no plenário da Câmara, tentando convencer os deputados a se ausentar do plenário na hora da votação. E nós também temos que reagir. Não se enganem. O interesse do Mota, divulgando pela reportagem, pode ter certeza, é de uma anistia pau mole, anistia light, reduçãozinha de pena, sei lá o quê, sem Bolsonaro. Essa nós não aceitaremos. A anistia é ampla, geral e restrita. Entrem em contato com seus deputados, mandem e-mail, cobrem eles e pressionem o máximo que vocês puderem. Agora, uma coisa que eu li agora há pouco foi que essa história, não, nós já perdemos, a estratégia do Mota é votar a urgência para perder a votação, aí nós não teremos nenhuma anistia, nem a light, etc, etc. Eu entendo, mas eu odeio esses determinismos derrotados. Projeto de lei ordinário precisa de maioria simples. E a gente está jogando o jogo que tem que ser jogado. A dificuldade que nós tínhamos que nós temos ainda é pautar. Óbvio que os caras vão tentar derrubar. Óbvio que o Mota vai querer sair bem com todo mundo. Isso é dado, não tem nenhuma novidade disso. Alguém imaginou que o Mota fosse encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco e fosse mudar e voltar e falar assim, não, queremos uma anistia ampla e fosse lutar pelo Brasil e o governo falasse, é verdade, nós precisamos pacificar as coisas. E o Alexandre falasse, não, realmente, temos que deixar o Congresso trabalhar. Nunca, pô! Mas para isso que serve a pressão. Quem determina o texto que vai ser aprovado é a maioria dos deputados por uma votação de maioria simples no plenário. O Mota pode até tentar enfiar uma emenda ali no meio, esvaziando a anistia, mas se não tiver os votos necessários, ele não consegue fazer nada. Não é o Mota que decide o texto que vai ser aprovado. Não é como se nós estivéssemos impotentes e não houvesse nada que nós podemos fazer. Não há nada que nós possamos fazer para pautar o texto. Esse era um poder discricionário do Mota. Uma vez que ele paute, quem manda no jogo é a maioria dos deputados. E se nós tivermos estratégia, com a maioria simples a gente aprova o texto que a gente quiser. A maior dificuldade é botar para votar. E o que tudo indica é que isso vai ser feito amanhã. E só vai ser feito pela pressão. Agora eu peço que você de casa continue fazendo a parte que lhes cabe. Deixe claro que a única anistia que vai ser aceita é a anistia ampla, geral e restrita. Hoje, eu vou botar em algum momento um novo placar da anistia que o deputado Gustavo Gaia vai botar no ar. Então pressione os líderes partidários, pressione os deputados federais do seu estado, pressione os seus governadores. Não aceitem discurso derrotista de gente que fica só no sofá. Isso atrapalha. Pessoas que vão denunciar a grande coisa que está acontecendo. Aí fala, não há chance. Aí as pessoas se desmobilizam. Eu falo, porra, fodão, pagou de 7, hein? Enquanto isso, quem está no front está trocando tiro. E tem gente trocando tiro. Hoje eu conversei com mais de 10 deputados. Um deles ainda me falou assim, Paulo, não perde tempo com pangaré, não. Eu falei assim, não, eu perco tempo com essa história porque essa história desmobiliza. As pessoas já estão desacreditadas e nós temos a possibilidade da vitória, não a certeza.